Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver a análise da teoria do pi-detector de metais por pulso de indução. Neste tutorial eu vou mostrar o conceito por trás dos detectores de metais que usam o pulso de indução, conhecidos como pi. Existem muitos no mercado, como o pi russo, o pi polonês, o Surf-Pi, o Surf-Pi Pro e por aí vai. Todos se baseiam no mesmo conceito, o pulso de indução magnética. É sobre esse conceito que eu vou falar nesse tutorial. Vamos lá? No detector de metal usando a abordagem do pulso de indução, um pulso de corrente é enviado para a bobina detectora. O campo magnético gerado por esse pulso induz correntes parasitas nos metais próximos da bobina. Se o pulso de corrente for desligado rapidamente, a bobina poderá detectar os campos magnéticos criados nos metais e que emitem um sinal de volta para a bobina que pode detectá-los. Então a bobina de transmissão nessa abordagem também é usada como bobina receptora. O sinal recebido é convertido em um sinal de tensão e é então processado para sinalizar ao operador a presença de metais ou não. O pulso de indução, comumente chamado de pi, pode atingir alvos mais profundos do que os detectores de metais usando a abordagem da detecção por variação da frequência. O problema do conceito do pulso de indução pi é que fica difícil discriminar os tipos de metais detectados. Outra questão é separar o sinal recebido do sinal transmitido. Existem muitas formas de fazer isso, e é por isso que esse tipo de detector de metais tem tantas versões. Mas o conceito para gerar o pulso de indução é o mesmo para todos os modelos pi. O que muda é o tratamento do sinal recebido. Todos os detectores de metais têm uma bobina que eu vou chamar de bobina detectora. A bobina na configuração pi concentra duas funções: emitir o campo e detectar as alterações nesse campo magnético devido à presença do metal. Então, o primeiro passo é entender como a configuração pi detecta essa variação do campo magnético. Então vamos ver agora como gerar o pulso magnético. O pulso magnético é gerado quando a bobina detector está energizada. Isso é, quando uma corrente começar a circular por essa bobina. Essa corrente começa a circular quando uma tensão de onda quadrada alimenta a bobina. O circuito básico para o acionamento de uma bobina detector usando o conceito pi é mostrado na figura. Quando essa tensão de acionamento é aplicada à bobina por meio de um transistor bipolar de alta velocidade ou MOSFET, a corrente na bobina aumentará gradualmente, até ser limitada pela resistência interna da bobina, mais a resistência interna do transistor de chaveamento e de todos os outros componentes envolvidos, como a resistência da fiação e tudo mais. Note que a corrente na bobina sobe de forma quase linear no início. É a bobina que controla a corrente, e esse controle será função da indutância da bobina. Quanto mais tempo carregarmos a bobina, maior será o campo magnético. Isso tem vantagens e desvantagens. Campos magnéticos mais fortes podem penetrar mais profundamente no solo, mas se carregarmos por um período muito grande, o indutor pode saturar. E saturado não produz variação no campo magnético e então não poderá ser detectado. O importante é não deixar a bobina saturar, não deixar a corrente na bobina ficar constante. Ela tem que estar sempre variando. Portanto, temos que limitar o tempo máximo de carga a um valor que impeça a saturação. Esse tempo de controle da saturação é o ciclo de ligado do transistor, o ciclo ativo do sinal da onda quadrada aplicado ao circuito de acionamento do transistor. O tempo de ligado do pulso deverá ser da ordem de 30% do ciclo total. No momento que a bobina é desligada, temos um pulso de descarga. Se esse desligar muito, mas muito rápido, vai ser gerado um pulso magnético intenso, que vai atingir o metal e gerar nesse metal correntes parasitas que voltam para a bobina, que agora funciona como um receptor. E então, é induzida uma tensão na bobina que poderá ser detectado pelo circuito de controle. A maioria dos detectores de metais atuais usam um MOSFET como chave. Uma das razões é a baixa resistência de condução quando ligado. Então, ao montar o circuito, a bobina será o componente-chave. A indutância da bobina é que vai controlar a corrente. A forma mais comum de montar essa bobina é no formato circular, apesar de ser possível montar noutros formatos. No desenho da bobina, além da sua forma, são mostradas a indutância e a resistência, já que essa resistência vai determinar a máxima
a corrente no circuito. Na tabela abaixo aparece um resumo com o tamanho da bobina, a espessura do fio, o número de voltas e a construção física para vários tamanhos comuns de bobina. Em todos os casos, o autor tentou chegar o mais próximo possível dos valores de indutância e resistências mais apropriados para aplicação em configurações pi. Claro que os valores podem ter alguma pequena variação. Isso não vai afetar o desempenho dos detectores de metais pi. A fonte é Lammerts-Weiss. Vejam que o circuito de potência não tem segredo algum. O segredo está na tensão detectada por essa bobina. Essa tensão tem uma curva de resposta que eu vou chamar de curva de resposta π. E entender essa curva é o conceito fundamental por trás de todo detector de metal do tipo pulso de indução π. Essa curva é tirada sobre os diodos grampeadores D1 e D2. A curva de resposta é mostrada na figura. Vamos ver agora os detalhes dessa curva e desvendar o segredo. Esse gráfico pode ser dividido em 4 etapas. A primeira etapa é a etapa de carga. Nessa etapa, o MOSFET está ligado e uma corrente circula pela bobina, gerando um intenso campo magnético. Esse é o tempo antes de T0 do gráfico. Observe que esse período é só uma fração do período. E o importante aqui é não saturar o indutor. Se isso acontecer, o MOSFET irá esquentar além da conta. A segunda etapa é a etapa de descarga. Essa é a etapa em que a energia armazenada na etapa 1 é convertida em um campo magnético intenso. Isso porque o MOSFET desliga a bobina. E a chave aqui é o MOSFET desligar o mais rápido possível, criando uma rampa de descida. Quanto mais rápido desligar o MOSFET, maior será o campo magnético criado. Essa etapa é a responsável por emitir o campo magnético para o meio ambiente, induzindo correntes parasitas nos metais nas proximidades, que passarão a gerar o seu próprio campo magnético em função da intensidade do campo magnético durante a descarga do indutor. Eletricamente, essa descarga se dá através da resistência de descarga R6. Na figura, o pico de tensão na bobina é muito superior ao nível marcado no gráfico. Isso porque esse nível de tensão é grampeado pelos diodos D1 e D2. Isso é necessário para que a alta tensão sobre a bobina, que pode chegar a 1000 volts, não queime o restante do circuito, e você só deve medir as tensões com o seu osciloscópio a partir desse ponto, a partir dos diodos grampeadores. Se medir sobre a bobina ou sobre o MOSFET, poderá queimar o seu osciloscópio. Na etapa 3, a tensão induzida na bobina cai abaixo da tensão de grampeamento dos diodos D1 e D2. Então ela pode ser medida e vai alimentar o circuito de controle. Como o controle vai tratar esse sinal, varia de modelo para modelo. Durante essa etapa, a corrente decairá exponencialmente. Os parâmetros que podem alterar esse decaimento são a resistência total no circuito de corrente, as propriedades físicas da bobina e, claro, os metais presentes na região do campo magnético criado na bobina. Os tipos de metais ao alcance das linhas do campo magnético pode alterar o segundo estágio da curva de decaimento de forma diferente. Observe na figura que os metais ferrosos entram nessa região mais tarde e os metais não ferrosos, como o ouro, entram antes da curva sem metal. Mas não é fácil detectar essa diferença. Primeiro porque as tensões envolvidas são muito altas. As tensões na bobina durante a terceira etapa podem chegar a 500 volts e termina com uma tensão de grampeamento que é muito pequena. No gráfico, as tensões acima da tensão de grampeamento não são mostradas. O tempo de variação é muito curto, o que dificulta a realização de medições confiáveis que forneçam informações sobre a presença ou discriminação de metais ao alcance do campo magnético. Então, na maioria das vezes, essa etapa 3 é ignorada pelos detectores de metais do tipo π. O que eles vão fazer é analisar a tensão depois da etapa 3. A etapa 4 é a etapa que realmente é usada pelo circuito detector para detectar a presença de metais. Nessa etapa, os sinais detectados estão bem estáveis e observe que as intensidades dos sinais com metais são muito maiores do que a intensidade do sinal sem metal, o sinal em vermelho. Veja que a intensidade dos sinais dos materiais ferrosos e não ferrosos se confundem nessa etapa. Por isso, os detectores de metais do tipo π normalmente não conseguem
distinguir os tipos de metais. O circuito de controle analisa o sinal e avisa o operador que tem um metal por ali, mas ele deixa bem claro que não sabe que tipo de metal é esse. Ouvidos treinados até poderão identificar a diferença, sempre deixando claro que se o controle eletrônico processar o sinal a partir da etapa 3, então ele poderá identificar o tipo de metal. Como eu disse antes, não é fácil e provavelmente não será um projetinho simples como o SurfPi que vai fazer isso. Você viu nesse tutorial o coração dos detectores de metais usando o conceito pulso de indução Pi. O estudo da detecção vai depender dos tipos de circuitos. Em breve mostrarei como o White Surf Pi Pro funciona. Esse é um dos mais populares na internet. Em breve nesse canal Amalucado e bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!